Sejam bem-vindos à nossa Associação Comercial Industrial de Livramento, dando sequência ao nosso projeto Conexão Empresarial, com o objetivo de trazer informações importantes aqui para o desenvolvimento das empresas da nossa cidade. Hoje estamos trazendo o nosso grande amigo aqui, Eduardo Rigg, que é diretor de TI do Rigg Supermercados. Gostaria de agradecer em especial a presença aqui do seu José Rigg, da dona Ivone Rigg. Muito obrigado por vieram apreciar aqui, prestigiar o filho e a presença de todos vocês. E hoje vamos com o nosso grande amigo Eduardo Rigg, que é um grande conhecedor da tecnologia, e hoje vai trazer informações importantes aqui relativas à inteligência artificial na aplicação das empresas. Eduardo, seja bem-vindo a CIL, muito obrigado por estar conosco, obrigado ao Rigg Supermercados também. Eu que agradeço, Zico, obrigado pelas palavras gentis aí. Bom, eu estou aqui hoje, pessoal, para falar com vocês, estou escutando bem, sobre inteligência artificial nas empresas. Eu vou colocar um foco nisso, na parte que é nas empresas, tá? Porque aqui acredito que todo mundo que está aqui é empresário. A maioria já deve ter usado. Quem é aqui que usa inteligência artificial ou já usou? Não? Todo mundo, beleza. Então a ideia é mostrar para vocês um lado da ferramenta mais prático, mostrar como vocês conseguem colocar aquilo que vocês já conhecem, inteligência artificial que vocês já usam, para trabalhar para vocês, numa forma produtiva. Como botar isso na empresa de forma que traga resultados. Não adianta ter uma ferramenta que é legal, boa de usar, mas se ela não traz resultados, se ela não automatiza tarefas, se ela não te dá um ganho de alguma forma. Bom, comecei já falando não apresentei bom para quem me conhece, quem não me conhece ainda, né? Eu sou o Eduardo, tá? Eu tenho uma própria empresa minha que eu presto consultoria para outras empresas, além de trabalhar no supermercado, consultoria em várias áreas, inclusive aí. Tá? Eu já trabalho há 30 anos na parte de TI corporativa, ou seja, só com empresas. Eu conheço bem a necessidade das empresas, o que a empresa precisa, o que ela procura, tá, na tecnologia, e vou passar um pouco disso para vocês. Bom, como eu falei, o foco principal disso vai ser mostrar a inteligência artificial de uma forma que responda as perguntas que vocês devem ter. Isso serve para mim? O que eu ganho com isso? O que eu economizo com isso? Eu consigo fazer isso sem quebrar minha empresa, sem botar um monte de dinheiro em cima? Então a ideia é responder essas perguntas aí para vocês. Tá. Antes de continuar, vou só explicar uma coisa que depois, mais para frente, vou dar continuidade nesse tema aqui. Existem 3 tipos de inteligência artificial. A ANI, a AGI e a SI. Nós estamos na ANI, que é o primeiro passo. É um macaquinho comparado às outras que estão vindo por aí. Mas tudo que vocês conhecem, o ChatGPT, os geradores de imagem, todos esses modelos, eles são ANI. Tá? Pode passar aí. Tá. Aí que nós temos hoje, a gente chama ela de inteligência artificial. Tá? Mas ela não é tão inteligente assim. Ela não faz mágica, ela não pensa como a gente, é muito importante dar conta, embora as respostas dela pareçam que tem um humano ali atrás respondendo para vocês estão interagindo com algo que é inteligente como um ser humano, não é assim. Tá? E ela não é consciente, ela não tem noção de que ela está ali, a noção do a autoconsciência. Isso a inteligência artificial não tem. Tá? Ela é muito mais simples do que a gente imagina. Todas as inteligências artificiais que existem hoje, elas são modelos de linguagem, os LLMs, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? E o que são essas inteligências artificiais que a gente usa hoje? Para a gente entender bem, para poder trabalhar bem com elas, o boom da inteligência artificial que está acontecendo, que todos nós vemos nos jornais, na internet toda hora, tecnicamente seria muito mais correto dizer que é o boom do aprendizado de máquina e da rede neural, porque isso é o que realmente está acontecendo. A gente está usando redes neurais que foram treinadas através da tecnologia de aprendizado de máquina. O ChatGPT, o Cloud, tudo isso, eles são nada mais do que uma rede neural treinada usando aprendizado de máquina. Essa é a tecnologia mesmo. Antes de ser aí, é isso que ela é. Tá? Não existe só esses modelos de linguagem, existem outros tipos de inteligência artificial, tipo o ChatGPT que fala com a gente, tem a generativa, todos eles são generativos. O ChatGPT gera textos, ele conversa contigo. O próprio ChatGPT ele consegue te gerar imagens. Você pede para ele gerar uma foto, ele gera uma foto para você. Tá. Pode passar? Tá, todos eles são tipo generativo. Alguns deles
conseguem trabalhar com multimódulo. O próprio ChatGPT é assim. O que é o multimódulo? Você manda uma imagem para ele e ele consegue te descrever o que tem naquela imagem e tomar uma ação relacionada àquela imagem. Ele reconhece imagens, ele consegue enxergar. Tá. O que é essa aí que nós temos hoje, essa ANI, que é de certa forma básica e que responde mensagens e gera imagens? O que ela consegue fazer dentro da empresa? Tá. Ela gera uma economia de tempo e aumento da produtividade. Hoje, onde a gente está hoje, o nível de inteligência artificial que a gente tem hoje, ela permite isso. Economia de tempo e aumento da produtividade. Ela não vai conseguir criar um novo processo na sua empresa, um processo revolucionário que realize uma tarefa gastando muito menos e com menos pessoas e muito mais rápido. Ela não consegue fazer isso. Mas ela consegue pegar aquilo que você já tem, que hoje são os humanos que estão fazendo, e deixar aquilo muito mais eficiente. Fazer aquela tarefa muito mais rápido. Ela não vai substituir uma pessoa. Ela vai precisar de uma pessoa realizando aquela tarefa. Só que ela vai devolver o resultado de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, um funcionário que digita notas, hoje digita nota fiscal, ele vai conseguir automatizar a tarefa dele, ele vai conseguir fazer tudo mais rápido. Mas ele tem que estar lá para alimentar os dados da inteligência artificial, receber o resultado e colocar no sistema. Tá? Isso é automatizável. Tá? Vocês vão ver agora em seguida. Eu vou agora dar uns exemplos práticos para vocês, mostrar isso aí funcionando como deve ser dentro da empresa. Deixa eu usar. Pode vir. Deixa eu só usar. Tá. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês aqui é de multimódulo. Desculpa, vamos começar pelo modelo de linguagem, tá? Que é o ChatGPT, que vocês já usam hoje na empresa de vocês. Vamos dizer que vocês têm uma empresa que trabalha com ar-condicionado. Tá? E vocês vão... Deixa eu abrir o ChatGPT aqui e colocar na janela principal. Aqui a gente tem o ChatGPT. Para cada tarefa que vocês quiserem automatizar hoje na empresa de vocês, usando o ChatGPT, vocês vão ter chats. Ele é um chat, ele é uma conversa, que mantém um histórico. Tá? O chat ele é composto pelo contexto, ou seja, todas as palavras que estão dentro, que fazem parte daquele chat, a gente chama de contexto. E aquilo que você escreve para interagir com a inteligência artificial, a gente chama de prompt. Tá? Então, eu sei que vocês vão escutar bastante agora nos próximos minutos, são esses termos técnicos, tentar ficar só nisso aí tecnicamente. Bom, você tem uma empresa de ar-condicionado, tá? E você quer responder para os seus clientes de forma rápida. Você vai fazer o seguinte, pega um documento no Word ou Excel e coloca naquele documento as formas de pagamento que você aceita, os diferenciais da sua empresa, tudo aquilo que você colocaria num documento institucional, assim falando, e principalmente a forma de atendimento, serviços que você presta, o preço do serviço você pode colocar nesse arquivo, e você envia para ele aqui nessa tela. Por exemplo, assim, lembre, eu estou te mandando um arquivo. Ele contém as informações sobre a nossa empresa. A partir de agora, responda tudo que eu te pedi aqui, usando essas informações. Ele vai fazer. Vocês vão usar o ChatGPT ou outra ferramenta para mais uma coisa, responder para clientes, gerar propostas, transformar documentos do Excel. E para isso, não ficar confuso, vocês podem perceber que aqui do lado ele cria os chats recentes. Então, eu vou botar qualquer coisa aqui. Se eu botar teste, ele vai responder qualquer coisa, mas ele vai criar aqui, nos recentes, um novo chat, tá? Erro de digitação. Isso aqui eu posso renomear, por exemplo, proposta AR. Propostas. Tá? E esse propostas, eu vou colocar ele aqui no fixar. Pinchat. Desculpa, eu até tenho inglês aqui, mas é fixar. Eu fixei ele. Então ele ficou junto com esses outros, ele nunca vai sair. Ele vai ficar sempre no topo. Se vocês forem ter outra tarefa que ele executa com frequência para vocês, por exemplo, converter arquivos, vocês vão criar um outro chat do zero e ele vai criar aqui do lado um outro item para ele, né? um outro chat, e vocês vão fixar ele também, porque vocês vão usar ele com certa frequência. Tá? Eu vou agora dar um exemplo para vocês aqui dele gerando uma proposta. E qual é a diferença no gerenciamento do prompt? Ó, eu vou dizer para ele, isso aqui é muito importante. Você colocar na inteligência artificial
a maior quantidade de informação possível. Por exemplo, eu vou dizer para ele que ele é um vendedor experiente, isso é importante. Ó, você é um vendedor experiente, cria uma proposta comercial para a instalação de ar-condicionado split, tá? em uma residência em Livramento. Ele vai usar valores de mercado, porque eu não falei para ele quanto eu cobro pelo serviço. Ele vai oferecer formas de pagamento e de parcelamento que provavelmente não se usa na minha empresa, porque eu tinha que ter fornecido isso antes e eu não fiz. Mas, como eu falei, teria que ter sido feito, né? Então, ele vai gerar aqui, ó, gerou a proposta, uma proposta bem escrita, melhor que muitos funcionários que a gente tem hoje na empresa faria. Está aqui, é só copiar isso aqui, colar no e-mail e responder para o cliente. Quanto tempo um funcionário levaria para escrever isso aqui? Não. Ele teria que ter, ou ele teria um modelo pronto, ou ele teria que fazer tudo à mão. E aqui eu gero tudo, inclusive com detalhes que provavelmente a gente nem lembraria se a gente estivesse fazendo isso à mão. Tá? Então, esse é só um exemplo. Eu posso deixar isso aqui mais específico, eu poderia ter colocado para ele, além de elaborar a proposta, eu poderia ter colocado, inclua descrição do serviço, prazo, valor estimado. Embora ele tenha colocado tudo isso automaticamente, se eu especificasse isso, eu estaria forçando ele a colocar esses dados. Tá? Outro exemplo que eu posso mostrar para vocês, tá? O NFI, eu vou fazer uma coisa bem mais avançada, que seria processar uma nota fiscal eletrônica. Eu vou criar um novo chat, perdi o mouse. Um novo chat. Tá? E agora eu vou dizer para ele o seguinte, de agora eu estou te enviando esse arquivo, que é o layout da nota fiscal eletrônica, que está disponível no site da Secretaria da Fazenda. Eu vou mandar esse arquivo para ele e vou dizer assim, ó, de agora em diante, todos os arquivos que eu colocar aqui nesse chat, eu quero que você transforme ele num XML, de nota fiscal eletrônica, para que eu possa importar no meu sistema. Então, aquelas vezes que a gente não recebe por e-mail o XML, recebe só o PDF, esse chat, esse prompt vai servir para isso. Tá? Eu vou colocar essa instrução para ele. Só um pouquinho. Lembre-se dele, isso é uma coisa importante para a gente dizer para a inteligência artificial. Quando a gente está colocando uma coisa que a gente quer que ela se lembre nas próximas conversas dali em diante, é importante colocar o lembre-se dele. Mais tarde eu vou explicar para vocês o porquê disso aí. Lembre-se disso. Lembre-se desse arquivo. De agora em diante, sempre que eu enviar um arquivo aqui, gere o XML para ele de acordo com esse layout. Disponibilize o arquivo para download. Por que esse último prompt disponibiliza o arquivo para download? Quanto menos ambíguo for, melhor. Provavelmente, se eu não colocasse isso, ele geraria o XML e colocaria o conteúdo do XML aqui. Eu teria que copiar o conteúdo do XML e colar dentro do arquivo. Assim eu já evito isso. Tá. Agora eu vou enviar o arquivo para ele. Ele está pensando. Eu já deveria ter enviado o arquivo isso aqui. Tá, perfeito. Enviar o arquivo. Layout NFR. Este é o layout. Enviei para ele. Estou fazendo upload. Na sequência, eu já vou pegar e vou enviar para ele um PDF com uma nota fiscal eletrônica. Então, é um pouco lento a internet aqui da CIA, eu acho. Ele não enviou aqui. Vou remover. Vou adicionar de novo.
layout. Tá. Eu vou continuando aqui enquanto ele faz o upload. Ele está tentando enviar o layout da nota fiscal lá para o OpenAI. Ah, estão perguntando algo lá. Acho que foi o arquivo lá, apesar de não ter cancelado, não sei se ele foi inteiro. Tá aí, tá, layout de emissão 4.0. Agora, as próximas vezes, eu vou fixar esse chat aqui, para que as próximas vezes que eu quiser fazer isso, ele já vai estar aqui, ó. Layout de nota. Estou vendo aqui, e chat. A próxima vez que eu quiser fazer uma conversão dessas, eu só preciso vir aqui, adicionar um arquivo. Eu posso adicionar tanto imagens quanto PDFs, isso aqui no caso é uma nota fiscal. Pronto. Vocês viram, isso aqui exige uma pessoa, tem que ter um ser humano operando, um ser humano fazendo isso. Tá? Mais ou menos. Tem formas de automatizar isso aí que eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, essa é a forma de usar ele, de ser específico. Uma coisa importante com os prompts, pessoal, que vocês têm que se dar conta, é que ao escrever um prompt, que é a mensagem que vocês estão dando para ele, a instrução que vocês estão escrevendo para a inteligência artificial, vocês têm que ser precisos. Ficar dando volta não é bom. Tipo, olá, como você está? Eu gostaria que você fizesse... Isso aí é desperdício de processamento e pode até deixar ele, não levar, guiar ele diretamente ao ponto, ele ficar um pouco fora não ficar tão sério. Então, o ideal é, aqui estou te mandando tal coisa, com isso eu quero que você faça isso. Sempre instruções retas e diretas. Faça tal coisa, gere tal coisa, sempre o mais descritivo possível. Tá? Além disso, dele processar textos para nós, ele pode trabalhar com imagens. E isso aí é uma coisa que ele é muito forte. O reconhecimento de imagens, o processamento de imagens, ele avançou antes ainda do processamento de palavras, dos modelos de linguagem. Em 2012, a gente já tinha um modelo de reconhecimento de imagens, de reconhecimento facial, de reconhecimento de fotos, ultra eficiente. Coisa do nível que nós temos hoje. Não sei se vocês perceberam, toda vez que vocês abrem o Instagram e ele vai mostrar uma foto, antes da foto aparecer, ele tem um texto que diz o que está na foto. Não sei se vocês já perceberam isso. Uma pessoa sentada na praia ao pôr do sol. Isso é comum, às vezes a foto demora para vir, atrás ele mostra um texto, onde vai aparecer a foto e o texto descreve a foto. Isso é gerado por inteligência artificial. Tá? Eles usam para indexação, para vários tipos de coisas, a Meta usa a inteligência artificial, ela faz o reconhecimento da foto e gera aquele texto. Então, ele gerou o arquivo XML, tá? NFA convertida. Provavelmente vai ter algum ajuste para fazer isso, aí vai ter que alguém olhar o arquivo, ver que vai ter algo fora do lugar, mas a forma de corrigir é simplesmente instruindo, falando com ele. Você colocou tal coisa no lugar errado. Aquele campo não é assim, ou ignore, não gere aquele campo na nota de saída. Isso aí vai acontecer, ele vai consertar ele. E das próximas vezes, os próximos arquivos que você enviar para ele, ele já vai processar direitinho, ele não vai cair no mesmo erro. Desde que vocês mantenham esse chat ativo. Não apaguem para começar outro de novo no futuro. Se apagar isso aqui, ou começar num novo, esse pedido de nota fiscal eletrônica, você vai ter que dar toda a instrução do zero, mandar o layout de novo, todo esse tipo de coisa. Tá. Além disso, uma coisa importante que afeta bastante a forma como ele funciona é nos ajustes. Vou mudar uma coisa aqui. Tá. Nos ajustes dele, tem uma coisa muito importante que tem que ser feita, se vocês forem usar no dia a dia profissionalmente, que é ajustar aqui em personalização, tá? E instruções personalizadas. Aqui vocês vão dizer para ele aquilo que vocês querem que sempre ele obedeça. São as regras que vão fazer efeito para todos os chats. Tipo, aqui vocês podem colocar informações sobre a empresa, ou coisas que vocês querem que ele adote, comportamento que vocês querem que a inteligência artificial adote daí em diante. Porque essas instruções personalizadas, elas vão ser lidas toda vez que você iniciar o chat. Toda vez, na verdade, mais de uma vez. A forma como ele pensa é a seguinte: você começa um novo chat, ele lê essa informação aqui, as instruções personalizadas,
Ele lê se você colocou algo sobre você, ele sempre lê isso, tá? E ele também tem aqui, que é bem importante, que é a memória. A memória dele. Aqui está a memória. Se vocês forem em memória e gerenciaram, aqui estão todas as coisas que vocês escreveram ao longo de vários chats e que ele lembra. Tá? Vocês podem colocar coisa na memória dele para forçar ele a lembrar daquela forma que eu mostrei. Lembre-se disso. Isso tal coisa. Guarde isso. Então isso aí automaticamente ele vai colocar na memória. Tá? Então as memórias salvas dele, isso aqui, ó. Tá? Isso vai ser processado antes de qualquer chat. Sempre que você mandou uma primeira mensagem para ele no novo chat, aquilo é a primeira coisa que é lida. Um novo chat. Tá? Nesse momento, quando eu escrever qualquer coisa aqui, ele vai ler aquilo. Além disso, a forma que ele trabalha é a seguinte: eu escrevi aqui um prompt, ele respondeu para mim. Aí eu escrevo de novo outro prompt, uma segunda pergunta. Como é que ele vai trabalhar? Ele não vai continuar a partir daquela pergunta. Toda vez que você interage com ele, ele começa do zero. Ele vai lá, vai ler a memória, vai ler as instruções que estão gravadas, as instruções complementares, aquelas que você adicionou, vai ler tudo, e depois ele vai ler a primeira mensagem que você mandou, vai ler a própria resposta dele e vai ler a nova pergunta que você fez. Toda vez ele vai ler tudo que está lá para ser lido e mais aquilo que você especificou, já escreveu no próprio chat. Tá? Então, é assim que ele trabalha. Lembre-se disso aí. Tá. A parte também do generativa, essa geração de caracteres, trabalhar com arquivos, eu falei para vocês da parte de trabalhar com imagens, multimóvel. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui de como ele é inteligente. Aqui tá. Eu tenho uma bicicleta. Eu vou dizer para ele o seguinte. Perdi o mouse de novo aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu tenho essa. Como eu faço? E vou enviar a foto da bicicleta. Fui fazer um upgrade na internet aqui, Zico. Tá. E vou mandar para ele. Ele vai me dar uma resposta. Vamos ver quanto completa vai ser. Ajustar o canote. Na sua foto, ajuste, fica logo no banco. Tá, ele vai me dizer, eu tenho que encontrar um parafuso. Tá? Ou só que existe outra forma de fazer também na bicicleta, que é uma que não precisa parafusar nada, que é só puxar a trava. Tá? Ele ignorou isso aí. Eu fui lá, na bicicleta, olhei e não tem esse parafuso. Aí eu vou pegar e vou fazer uma nova pergunta para ele. Aqui, vamos no manual da bicicleta, um manual de 100 e poucas páginas. Que aquela loja pode ser todas as bicicletas, todos os modelos no único manual. Aqui está o manual. Como faço no meu modelo de bike. E vou mandar o manual para ele. Tá? Lendo o manual, ele vai encontrar no manual qual é o modelo da minha bicicleta, ele vai achar ela especificamente, ele vai dizer, você tem que fazer isso para a sua bicicleta. Exatamente isso. Já foi, irmão. Estamos vendo o arquivo ainda.
Eu vou mostrar para vocês aqui como ele é esperto, ele consegue fazer coisas que a gente não imagina que ele faz. E isso aqui vocês podem extrapolar. Vocês podem ver, por exemplo, ele realizou esse tipo de tarefa. Então, o que mais ele pode fazer? A criatividade humana é um limite, bem dizer. Ele pode ajudar em muitas coisas, pode trazer isso para dentro da empresa de vocês. Por exemplo, tem um modelo precisa ser uma ferramenta que precisa ser usada como uma máquina. Vocês conseguem que ele verifique e dê certeza para você que aquela é a ferramenta correta. Vou mostrar para vocês aqui, se a internet ajudar. Utiliza tudo, só que você está limitado a uma certa quantidade de tokens, né? Porque todas as palavras elas são quebradas em tokens. Então eles te limitam bastante isso. A geração de imagens também acho que fica bastante limitada. Não consegue fazer tudo, mas não muita coisa. Em quantidade, né? Mas em termos de os recursos, usa tudo plenamente. Inclusive o último modelo. Mas vale a pena assinar, pessoal. Isso é outra coisa. Se vocês forem usar profissionalmente isso no trabalho, forem usar na empresa, pague. É R$100 por mês a versão mais básica dele. E eu digo que vale a pena a versão paga, porque vocês vão estar sempre usando o último modelo, o modelo mais recente. E os modelos, ultimamente, eles têm dado saltos evolutivos enormes entre um modelo e outro. Agora, há poucos dias atrás, a Anthropic, que é concorrente da OpenAI, e que faz uma inteligência artificial chamada Claude, ela disponibilizou, não, ela falou sobre um novo modelo que ela tem que se chama Mythos. E ele poderia ter sido lançado, só que eles não lançaram, ao contrário. Eles chamaram várias empresas, como Microsoft, Apple, a Fundação Linux, empresas que hoje desenvolvem todo o software que está na base de tudo aquilo que a nossa sociedade usa. Por quê? Para que antes de eles liberarem aquela ferramenta, essas empresas precisam corrigir os bugs de segurança. Eles descobriram em testes, quando estavam testando essa ferramenta, que ela conseguia hackear tudo que existe hoje. Ela hackeava todos os outros softwares, hackeava Windows, hackeava Linux. Então, a Anthropic, que faz essa ferramenta, precisou chamar a Microsoft, chamar todo mundo e pedir, vamos corrigir isso aqui, porque senão a gente vai lançar e atores, pessoas do mal, hackers, a máfia russa, essa galera vai usar essa ferramenta para invadir empresas, para roubar dados, para pedir sequestrar informação, todo esse tipo de coisa. Então, agora aqui, tá, ela não disse aqui, voltando só por exemplo, ela disse o que eu tenho que fazer, eu tenho que usar uma ferramenta, tá? Ela disse que eu tenho que usar a ferramenta, só que eu não entendo muito de ferramentas. Aí eu vou pegar para ele e vou mandar uma foto da minha caixa de ferramentas. E vou dizer, aqui está a minha caixa de ferramentas. Aqui estão as ferramentas. Vou ignorar a apresentação aqui. Minhas ferramentas. Eu tenho o que eu preciso. Tá. Então, vocês viram que eu mandei a foto da bicicleta, o manual, e ele me disse que eu preciso de uma ferramenta. Mandei a foto da caixa de ferramentas, perguntei se eu tenho a ferramenta, vamos ver o que ele vai me dizer. É uma chave L. Sim, pela foto você tem. A chavinha é no lado direito da maleta. Aqui, Aqui está a chave que eu preciso. Então, vocês percebem que ele pode ajudar em muita coisa nesse aspecto. Coisas que precisam de conhecimento de imagens, vocês podem confiar nele também. Tá? E isso aí é parte dele de geração de texto, geração de imagens. Geração de texto baseado em reconhecimento de imagens. Depois a gente tem a geração de imagens. Isso é outra coisa que a inteligência artificial pode fazer por vocês na empresa. Antes, você precisava de uma agência ou alguém para fazer propaganda, fazer material publicitário. Até mesmo gerar posts para o Instagram é uma coisa chata. Quem é que já não sentou na frente do computador precisando gerar um post do Instagram para a empresa e não vem nada na cabeça? E quanto tempo se perde nisso? E a qualidade desse post que a gente vai fazer vai ser de primeira linha, vai ser uma coisa boa? Nesse aspecto, a inteligência artificial pode ajudar em muito. A grande diferença, o grande detalhe é realmente na parte de geração de imagens, é o prompt bem feito. Aqui a coisa muda de figura, o nível de detalhamento tem que ser muito maior. Se você vai fazer um material, uma foto, por exemplo, para colocar na internet, como material publicitário da sua empresa, você precisa de esse tipo aqui de descrição. Só para mostrar para vocês. Porque ela vai estar gerando uma imagem.
tudo que tiver na imagem, se vocês não definirem para a inteligência artificial, isso tem que ser assim, isso tem que ser assado, o fundo tem que ser de tal jeito, a iluminação de tal jeito, tudo que vocês não disserem como querem que seja, ela vai fazer aleatório. Então, pode um pouco, aquilo que ela gerar não vai ser bem aquilo que você tem em mente. Para que ela gere aquilo que você realmente tem em mente, eu tenho pronto aqui porque é enorme, mas vocês vão ter uma ideia de como funciona. Ó, cria um retrato fotográfico de corpo inteiro para um editorial publicitário, com uma jovem mulher em um café aconchegante, em pé, próximo a uma mesa, postura leve e natural, expressão suave, olhar direcionado ao ambiente, transmitindo conforto, autenticidade, beleza. Considere a descrição a seguir. Eu digo como quero o rosto dela, pele natural, traço suave, olhos castanhos, o corpo, proporções naturais, silhueta equilibrada, visual e vibe, estilo casual moderno, roupas confortáveis, e a cena, um café acolhedor, com iluminação quente suave, luz natural entrando pelas janelas laterais, misturado com iluminação interna, elementos como mesas de madeira, xícaras ao fundo. Perceba o nível de detalhamento que está sendo dado nesse prompt, porque é uma imagem. Tudo aquilo que eu omiti aqui, que eu não disser, se eu não disser como eu quero o fundo, vai vir qualquer coisa. Eu até prever o que vai vir. Se eu não disser como é que eu quero aquela pessoa, a mulher que vai aparecer na imagem, pode vir qualquer coisa. Pode vir uma pessoa vestida de forma não apropriada, tudo isso pode acontecer. Aí, com esse prompt do... Então, por exemplo, uma loja, os clientes, data online, os clientes, o cliente pode mandar uma foto dele, né, e eu quero aquela roupa para ver como é que fica em mim. Ela pode passar aquela roupa para a imagem do cliente se vê com a roupa? Pode mandar. Na verdade, o ideal seria ela mandar a roupa e o cliente fazer ele mesmo, né? Para não ter que ficar. Vai disponibilizar a tua imagem depois para a internet para ficar por aí. Mas é possível sim. Eu quero ver como eu, que estou nessa foto, e mando a foto tua, ficaria nesta roupa, e mando uma foto da roupa. Pode, dependendo da qualidade da foto, né, quantidade de detalhes, pode ter um detalhezinho que vai ficar diferente, mas vai te dar uma boa ideia de como vai ficar. Bem profissional. Dá para ficar mais magro. Tudo. Aqui demora um pouquinho mesmo. Tá, então vocês vão ver que ele vai gerar a imagem exatamente como eu pedi, bem profissional, uma coisa que seria difícil da gente conseguir sem pagar um bom dinheiro hoje em dia para uma agência ou para um profissional gráfico. Em cima dessa foto, vocês vão colocar o que quiserem, colocar o texto, o logotipo da empresa, venha tomar um café conosco, o que quiser. Por exemplo, ele faz essa parte inicial, você coloca o resto. Se quisesse, podia pedir para ele também o texto que eu quero nessa imagem. Tá? Poderia pedir para ele, ele faria isso aí também. Mas aqui, no caso, a ideia era só dar um exemplo de vocês, como o prompt de geração de imagem precisa ser controlado, precisa ser detalhado, para que ele funcione direitinho. Tá? Deixa eu ver aqui. Já era para ter gerado. Bom, então assim, vocês percebam que a ferramenta, ela está ali, ela não vai fazer nenhum milagre, ela vai pegar, ela vai automatizar o processo de resposta ao cliente, ela vai automatizar o processo de geração de propostas comerciais, ela vai automatizar a conversão de arquivos, que você precisa converter de um formato a outro, ela pode converter fotos também, ela pode receber uma foto e gerar uma descrição em texto do que está contido naquela foto. Dependendo do que você precisa, você vai lá, coloca e ela vai fazer aquilo muito mais rápido que o humano. Ainda não dispensa o humano, precisa ter uma pessoa ali para conferir aquele resultado, para estar olhando. Depois que a coisa anda, percebe que já ficou bom, o humano se torna cada vez mais dispensável. Ele só vai precisar estar ali para ver o resultado final, sempre isso é importante, o humano olhar o resultado final e dar o ok. Mas cada vez vai ter menos erros. Quanto mais ele faz, mais experiente ele fica naquela tarefa. As inteligências artificiais, elas aprendem com o contexto anterior. Por isso que eu digo para vocês que é importante nunca apagar os chats daqui, ó. Sempre fixar eles, um para cada tarefa, porque daí tudo que ele já aprendeu antes realizando aquela tarefa para vocês, ele vai reaproveitar no futuro quando vocês forem realizar aquela tarefa de novo. Então vocês vejam, é uma foto profissional, não foi pago locação, não foi pago por um ator, não foi pago um profissional para tirar foto,
com qualidade de publicar numa revista. Vocês podem pedir também, eu pedi esse formato lá, eu poderia ter pedido no formato do Instagram, que ela vem comprida, né? Ela não vem em formato de paisagem, ela vem em formato de retrato. Tá? Então, isso é a geração de imagens. Lembre-se, nessa parte tem que ser bem detalhista, detalhar o máximo possível para que venha aquilo que vocês procuram. Tá. Perdi uma... Tá. Então, nós tivemos alguns exemplos práticos, multimodo. Tá. Ela não faz coisa impossível, como eu falei, ela não vai criar uma estratégia de negócios que vai salvar a tua empresa, te tornar milionário da noite para o dia, mas ela faz as coisas comuns muito mais rápido que o ser humano. Tá. O que é importante, né, é a validação humana inicial, no começo, principalmente, porque até ela aprender bem, até ela entrar nos eixos e deixar de cometer erros, você vai ter que ter o humano validando sempre o resultado final, validando com cuidado, depois vai ficando cada vez mais só uma lida por cima esse trabalho. Tá. Documentos, por exemplo, aquela conversão de nota fiscal eletrônica, que foi a partir do PDF, mas poderia ser a partir do JPEG, de uma imagem. Imagens com baixa qualidade é problema. Tem que sempre ter certeza de alimentar ela com informação de qualidade. Uma imagem com ruim, ele pode interpretar errado caracteres, ler errado números, letras e gerar qualquer porcaria no final. Então, não pode alimentar nunca ela com informação de baixa qualidade. Regras contábeis, fiscais e legais precisam ser respeitadas, e ela não respeita. Então, assim, sempre que vocês forem, quem é advogado, quem é contador, saiba que sempre que você pedir para ela gerar, quanto mais técnico for, quanto mais envolver o uso das regras definidas pelo governo, legislação, esse tipo de coisa, mais importante é você olhar o resultado final, porque ele não sabe isso aí, ele não consegue entender. O que as inteligências artificiais fazem é gerar texto, baseado no texto que ela já leu. Então, é comum até, por exemplo, inventarem jurisprudência. Teve casos até que o advogado se deu mal, porque chegou lá com uma peça e a tal jurisprudência apresentada naquilo não existia, não tinha acontecido. A inteligência artificial inventou. Ela nunca vai deixar de dar uma resposta, lembre-se disso. Ela sempre vai responder o que você pediu, mesmo que ela invente. Então, esse é um problema. Às vezes ela pode inventar uma coisa, e ela inventa muito bem. Geralmente o que ela escreve é bem plausível, sempre... parece que foi alguém que entende muito que escreveu, mas é uma mentira, que lá não existe. Então, isso aí, quando houver regras contábeis, fiscais e legais envolvidas no conteúdo que vocês estão usando para trabalhar com ela, a atenção redobrada. Ele faria, mas você teria que ter bastante controle sobre o prompt e sobre o que ele vai estar gerando. E mesmo assim vai ter que olhar o resultado final. Eu sugiro fazer o upload dos arquivos, que eu fiz com o layout da nota fiscal eletrônica, você fazer o upload onde estão os links, onde essa legislação está disponível online. As versões mais novas, tanto de qualquer empresa, GPT, do cloud, todos eles vão ler aquilo, o endereço da web. Se você botar o endereço web, ele lê também. Esse arquivo, eu podia ter mandado para ele o link daquele arquivo com o layout DFE, também iria funcionar. Até é melhor, porque às vezes fica sempre atualizado. No link tem sempre a última versão, e o arquivo vai ficar congelado no tempo, né? Eu dei stop sem querer aqui. Tá. Então... A forma de acesso que a gente tem hoje, como a gente consegue interagir com essas aí, são basicamente 3 formas, né? Pela web ou por aplicativo, a gente entra no navegador, por API, que é a forma como os programas, softwares, o aplicativo que foi desenvolvido, que você usa na sua empresa, pode conversar diretamente com a inteligência artificial. Como ele faz isso? Ele não vai gerar um texto, um prompt que nem um humano e postar lá para o ChatGPT, não. Eles falam via API, eles falam direto com o ChatGPT, uma linguagem mais... pode ser prompt também, mas geralmente uma coisa mais avançada. Cai no uso da API, é para uso pesado de dados. Tá? E o agente? O agente, na verdade, é um software que ele coordena a inteligência artificial. A inteligência artificial, hoje, você consegue mandar comandos para ela, dia 1, aqui está isso, agora faz isso. Você não consegue agendar uma tarefa. Aquele arquivo, por exemplo, que eu converti do XML, da nota fiscal eletrônica, eu não consigo, no chat GPT, dizer para ele assim, ó, eu quero que a cada 5 minutos tu lê uma pasta no meu computador e vê se existem arquivos lá. Se existir um arquivo, você converte esse arquivo em XML de nota fiscal
e envia para tal endereço, ou salva em tal pasta. Isso eu não consigo fazer com o ChatGPT. Tá? Então, e termina por aí. O ChatGPT ele não automatiza tarefas e não interage com o mundo externo. E o agente faz isso, e o agente é um tremendo salto. Se a gente estivesse conversando em janeiro desse ano, se eu estivesse falando com vocês em janeiro, provavelmente a gente ia terminar por aqui. Eu digo, é assim, precisa sempre uma pessoa interagindo, enviando arquivo, dando comando, fazendo a coisa funcionar, fazendo a engrenagem girar. Tá? Só que não é mais assim. Em janeiro, eu comecei a trabalhar com um software que se chama OpenCloud. Ele é um agente e ele é gratuito, ele é open source. Até uma coisa que vale a pena falar é que a inteligência artificial de código aberto, que é tipo Linux, que é um software que todo mundo tem acesso ao código-fonte dele, ela está evoluindo mais rápido que a inteligência artificial proprietária, a passos largos, principalmente graças à China. A China está muito comprometida com a inteligência artificial e eles têm evoluído muito e disponibilizado isso aí, a maioria das vezes, de forma gratuita para todo mundo. Tá? Tem um site que se chama Hugging Face, e quem é da área conhece e adora muito, porque lá estão todos os modelos de inteligência artificial. Você pode baixar um modelo tipo da OpenAI e rodar na sua própria máquina. Não da OpenAI, mas um equivalente. Tá? Então, está evoluindo muito rápido. E o OpenCloud, esse que surgiu em janeiro, tudo isso que eu falei para vocês aqui, que precisa de uma pessoa, agora vocês pensem diferente. Tudo pode ser automatizado. Eu posso pegar, por exemplo, uma inteligência artificial que eu tenho na minha casa, que eu estou rodando para teste, e tem esse OpenCloud. Vocês ainda precisam da OpenAI, da Anthropic, do X, do Grok, né? Mas vocês conseguem automatizar tudo. Tem que pagar uma assinatura para usar o agente, tá? A OpenAI é a única que ainda dá para usar de graça, então eu vou mostrar para vocês agora uma coisa que ainda é possível fazer grátis na empresa de vocês. Tá? O OpenCloud, o agente, ele funciona num computador, precisa ter um computador dentro da empresa e ele tem que estar bem protegido, porque você vai estar usando ele para processar a informação da empresa. Muitas vezes vai ser informação privilegiada, vai ser informação que você não quer que vaze, então ele tem que ser bem configurado no OpenCloud. Uma vez dentro da empresa, você fala com ele e ele pega aquilo que você pediu, se for necessário dividir aquilo lá em 5, 6 tarefas diferentes, ele vai fazer sozinho, usando a inteligência artificial, e vai botar cada tarefa em ordem para ser executada pela inteligência artificial. Por exemplo, o que eu poderia fazer para aquela tarefa do arquivo XML? Deixa eu mostrar para vocês aqui. No Telegram. Existem várias formas de falar com esse agente, tá? Vocês podem mandar mensagens para ele via WhatsApp, mandar mensagens via Telegram, via Signal, via Matrix, via qualquer coisa. O ideal para usar numa empresa é ter um servidor Matrix. O Matrix é um servidor de mensagens privado, que só funciona dentro, é fechado, ele até fala com o WhatsApp, mas através de um plugin. Ele é feito para usar interno dentro da empresa para fins de privacidade. Você configura o OpenCloud e configura esse software, o Matrix, para falar com ele. Então você tem uma ferramenta 100% fechada. Você manda o comando para ele como se estivesse conversando com outra pessoa. Pode falar com ele, mandar o comando via voz ou digitar no teclado, como faz com o ChatGPT ali, e vai funcionar. Não, vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu minimizar aqui. Tá. Esse aqui é a Skynet. Skynet está na minha casa. Aqui eu pedi uma automação para o servidor mais cedo. Agora vamos dizer que eu quero automatizar a tarefa da nota fiscal eletrônica. O que eu vou pedir para ele? Eu vou pegar o celular aqui. O celular eu falo no microfone. Essa mensagem que eu vou falar aqui vai aparecer ali também. Eu vou te enviar um arquivo que contém o layout da nota fiscal eletrônica. Eu quero que você crie uma tarefa que leia a cada de 1 em 1 hora na pasta /entrada e verifique se algum arquivo existe lá dentro. Se encontrar algum arquivo naquela pasta, você vai pegar esse arquivo e vai converter ele para XML, seguindo o layout desse arquivo que eu estou enviando agora. De 1 em 1 hora você vai fazer essa verificação. Gera o arquivo XML e coloca ele na pasta /saída. Pronto. É só isso. De agora em diante, sempre que aparecer um arquivo na pasta /entrada da máquina onde está rodando essa inteligência artificial, ele vai criar um XML e mandar para uma outra pasta de saída. Um software da empresa, por exemplo, provavelmente vai estar lá lendo aquela pasta para importar esse arquivo assim que ele surgir, esse tipo de coisa. Ó. Serve. Você pode fazer ele falar, o que você perguntou? Tu pode fazer ele falar, tu tem um plugin,
O bom desse software do OpenCloud, e ele é muito poderoso por causa disso, são os plugins. Tá? Acho que eu vou falar sem microfone. Todo mundo me escuta sem microfone? São os plugins. Você consegue falar com tudo. Automação residencial, tem o Home Assistant, você consegue perguntar para ele. Eu acho que eu esqueci o portão da garagem aberto. Esqueci? E ele vai dizer se sim ou não. Tá? Então, desculpa, a pergunta era mesmo... Ele pode fazer atendimento, por exemplo. Atendimento. Pode. Pode. Vou mandar a instrução para ele. Sempre que chegar uma mensagem, ele chama de canais, né? A forma como você fala com ele. Se chegar uma mensagem nesse canal, responda de acordo com essas instruções. Ele responde. Ele pode responder por texto ou até mesmo falado. Tem um plugin da Eleven Labs, é paga por token. Eu até desisti porque realmente, quando entra o custo por token, o pessoal é caro. Isso aqui, ele demora um pouco para realizar as tarefas que eu peço, ele precisa de mais informação para agendar. Agora eu vou dar as informações e ele termina o agendamento. A forma como qual é que eu perdi agora? Ele trabalha com XML. Isso, token. Os tokens são muito caros. Esse que eu estou usando a assinatura básica da OpenAI, que ela não dá direito a tokens, eu teria que comprar avulso. Mas eu consigo usar os tokens no último lugar da fila. Eu consigo trabalhar de graça, vocês vão conseguir usar na empresa de vocês grátis, só que tem um delayzinho, mas não é tanto assim, é uma coisa que você demora um pouco, mas não é um absurdo. Se quiser instantâneo, tem que comprar token. E token vai muito rápido. Qualquer coisa que você faça que exige um pouco mais de computação, ele vai gastar daqueles tokens. E gasta rápido. Gasta rápido. E se vocês usarem numa empresa, como eu falei, de usar com esse software, com o Matrix, no Matrix você tem vários funcionários, todos eles podem, cada um ter a sua própria conversa com a inteligência artificial dentro da empresa. Não mistura a conversa de um com o outro. Porque hoje você tem uma assinatura única e usa na internet, todo mundo vai ver as conversas dos outros. Assim não, assim ele fecha tudo num único lugar com esse plugin do Matrix e ele consegue gerar uma coisa bem mais personalizada. Tá? O que mais estava dizendo? Essa parte. Bom, o agente, pessoal, é um salto para o futuro. Os plugins é um grande segredo, ele fala com tudo. Você pode ter, inclusive, mais de um agente na empresa. Se você acha necessário, você pode ter 3 computadores com agentes instalados para realizar tarefas. E eles dividem entre eles sozinhos as tarefas. Um conversa com o outro para saber se o outro já sabe realizar aquela tarefa. Então realiza para mim. Eles estão fazendo esse tipo de coisa hoje, os agentes. Eles estão muito inteligentes. Então, a inteligência artificial ela já é inteligente, com as suas limitações. O agente dá um outro salto evolutivo para ela. Muda totalmente o paradigma. Você começa a dar instruções para ela, falando, instrui ela, e eu não disse para ele, eu não disse que isso aqui precisava, quais os passos que precisava, eu dei só um prompt dizendo, faz isso, aquilo, converte, coloca em tal pasta. O próprio agente percebeu que ele precisava criar um agendamento da tarefa, que ele precisava criar um outro processo que ficasse esperando, que fosse executado de hora em hora, para ler o arquivo. Se existir o arquivo, ele vai fazer tal processamento. Então, ele entendeu tudo isso, mastigou tudo e criou isso aí lá na inteligência artificial para que seja executado quando acontecer. Bem parecido com o bot, só que mais funcionalidade e é extensível. E esse OpenCloud está evoluindo. Isso aí vocês vão usar na empresa de vocês daqui a 6 meses. Tá? Hoje eu não recomendaria muito ele porque ele está evoluindo. Ele está no começo, tem algumas falhas de segurança ainda. Tá? Muitas delas é relacionado com o próprio usuário, com a gente mesmo. Porque um prompt mal elaborado pode resultar no vazamento de informações. Pode mandar informação para fora da empresa sem querer. Você tem um arquivo que tem uma informação sigilosa, ele está na mesma pasta que um arquivo que tem uma proposta para um cliente. Envia um arquivo tal, que começa com tal nome, .doc para o cliente tal. Ele vai lá e vai enviar. Só que você deu uma ordem ambígua. O outro arquivo que é sigiloso começa com o mesmo começo, tipo o nome da empresa, traço, e ele envia o arquivo errado. E ele só vai se dar conta depois. Na verdade, ele nem vai se dar conta. Você vai ter que descobrir isso aí. Tá? Ele tem plugin para e-mails. Vocês podem responder. Ele abre a caixa postal, lê os e-mails, filtra o que é importante, o que aquele e-mail quer. Ele pode depois enviar aquela tarefa para um outro humano executar, por um outro endereço de e-mail dentro da empresa. Por exemplo, se for uma pergunta, uma questão financeira, se é uma coisa que envolve pagamentos, envie para o financeiro@empresa.com.br. Se for uma dúvida sobre produtos, envie para atendimento@empresa.com.br. Então, vocês conseguem fazer tudo isso aí também.
Vocês podem ensinar ele a limpar a caixa postal de vocês, tirar todos os spam que tem lá antes de você começar a ler. Então, e ele aprende mesmo. Tá? Ele tem um plugin que se chama Auto Melhora, o Self Improvement, que ele aprende com os próprios erros, com ele mesmo, e se auto-melhora. Ele cria instruções para que das próximas vezes ele não cometa os mesmos erros. E ele evolui sozinho, literalmente. Então o Agende é o futuro. E o Open Cloud, ele é grátis hoje, vocês conseguem usar ele com custo quase nenhum dentro da empresa. Claro, tem que ter essa assinatura da OpenAI, a básica. O Cloud não consegue mais usar com ele. A Anthropic, que faz o Cloud, fechou. Agora eles cobram para você usar com o Open Cloud, porque tinha muita gente usando. Isso aqui é o boom do momento, é o que está acontecendo agora. O grande estouro são os agentes, especialmente esse Open Cloud. Ele é o que está fazendo mais sucesso hoje. A evolução dele é tão rápida que se eu entrar no site deles agora, onde está disponível para que os usuários baixem, vai ter a alteração de hoje. Eu vou lá que vai ter a última alteração hoje. Então o pessoal está trabalhando ativamente, o software evolui muito rápido. Eu nunca vi nada evoluir tão rápido quanto a inteligência artificial. Vocês percebem, por exemplo, como é que foi com o celular. O celular começou na década de 90 e chegou ao smartphone só nos anos 2000, 10 anos depois. A inteligência artificial ela começou agora, em 2019, que deu grande boom quando surgiu o ChatGPT para o público, e hoje já está todo mundo usa, não tem quem não use, quem não conheça e que não admire a ferramenta. E ela está entrando em tudo. Os carros que se dirigem sozinhos também é inteligência artificial. Tá? Todas aquelas coisas que você interage hoje e que não é um ser humano é inteligência artificial, é ANI. Elas estão cada vez mais espertas, porque elas que vão sendo treinadas. Alguém aqui já treinou uma inteligência artificial? Tá. E alguém aqui já respondeu um CAPTCHA no site, que eu não sou robô, escolha aquela mensagem com isso, aquilo, então vocês já treinaram uma inteligência artificial. Porque ali eles estão embutindo coisas, estão usando a força de trabalho gratuita, que somos nós, para treinar a inteligência artificial deles. Tá? Então, toda vez que você identificou ali, o dia que tinha as escadas, e tal, vocês estavam treinando uma inteligência artificial. E elas vão sendo treinadas cada vez mais dados. E o segredo do sucesso dessa tecnologia é o volume absurdo de dados que é colocado nelas. Tá? Esses modelos de linguagem eles aprenderam com todo o texto que existe na internet. 100% do texto produzido pelos humanos até hoje foi usado nesses modelos de linguagem. Até livros. No começo teve um problema por causa de copyright, porque você começava a escrever um parágrafo de qualquer página do livro do Harry Potter, e ele escrevia o resto do parágrafo exatamente como era no livro. Então, percebeu-se que eles usaram os livros e gerou um problema de copyright, isso aí tudo, mas agora está resolvido. Então, eles percebem que foi tudo que o ser humano produziu hoje, escreveu até hoje, inclusive bobagens na internet, em fóruns, foi usado para treinar esses modelos de linguagem. Por isso eles são tão eficientes em responder o que a gente pergunta. Tá, os agentes, uma coisa, o futuro, como é que vai ser o futuro? Como é que a gente vai trabalhar no futuro? No futuro, isso aqui vai acontecer, ó. Vou mostrar para vocês um vídeo que é muito interessante, é de um filme dos anos 80. Vamos chegar na barra, aqui. Tá? Aqui. Aqui. Tá. Isso aqui nos anos 80 era ficção científica. Não está sendo áudio, hein? É o meu ali. Saída de áudio. Não está no HDMI. Como? Depende da tarefa. Tá? Agora, pelo que dá a se entender, o Mythos, esse que está sendo da Anthropic, é o bicho. Mas se você quer trabalhar com desenvolvimento de software, hoje em dia é o da Anthropic. Tá? Em texto, o Gemini ou o ChatGPT, dependendo da tarefa, se envolve pesquisa, se envolve processamento de documentos externos. Eu diria que hoje ainda estamos numa fase em que é interessante testar. Ver aquilo que você quer. Testa num, testa no outro, o que se sai melhor é o que você segue usando. Mas certo para desenvolvimento de software, desenvolvimento e análise de programas é a Anthropic, é o único caminho, o caminho certo. Eu não estou conseguindo som aqui, não sei se tem... Não está? Deixa eu botar no... Isso aqui é engraçado, porque assim, era o futuro na época. E agora, vamos ver o que isso vai dar. Computer?
Computer. Hello, computer. Just use the keyboard. Então, ele pegou o computador. O que foi natural para ele? O que é natural? Ele pegou o computador e nada. Computador, aí o outro pegou o mouse. Ele, olá, computer. Usa o mouse como microfone. Então, isso aí é uma coisa que hoje já é realidade. Isso não é mais futuro, não é mais ficção científica. Era um filme de ficção científica 20 anos atrás. Hoje é verdade. Eu vou pegar aqui. Vou perguntar para ela aqui se ela está lá ainda, a Skynet. Vou botar no fundo, hein? Oi, tu tá aí? Tá aí? Respondeu. Eu podia falar se eu comprasse os tokens da Anthropic. Então eu falei com o meu computador. Que nem antes eu pedi para ele, crie tal coisa, pasta, guarde cada uma hora, verifique cada uma hora se tal arquivo está lá. Então hoje isso aí é a realidade, a forma natural. Daqui a 5 anos a gente não vai mais usar o Windows como a gente usa hoje, mouse e teclado, vai ser para pouca coisa. A gente vai falar com os nossos computadores. A gente vai pedir, procura tal coisa na internet para mim, procura uma receita de bolo assim assado, descobre qual é o perfil online do fulano de tal. Então é assim que a gente vai usar o computador. Não é mais teclado e mouse. Isso é natural, é uma forma natural de usar. O celular também, vocês vão usar para olhar imagens, mas a gente vai começar a pedir as coisas para ele. Faz tal coisa, agenda para mim tal compromisso. E isso vai se replicar em todos os outros computadores que você usa. Vai estar tudo interligado. Hoje você agenda uma coisa no Windows, não aparece no celular. Agenda no celular, não aparece no Windows. Isso vai acabar também. Vai estar tudo interligado. Os compromissos vão estar todos num único lugar, tudo. Arquivos, que hoje a gente guarda numa pasta isso, noutra pasta aquelas coisas. Acabou isso aí também, porque vocês vão mandar o arquivo para a inteligência artificial e vai estar lá. Quando vocês quiserem aquele arquivo, eu preciso de tal arquivo sobre tal coisa. E ele vai te mandar o arquivo. Então, é que nem os números de telefone. Antes a gente tinha que aprender os telefones das pessoas, a gente decorava, ou tinha que olhar na agenda, e hoje não precisa mais, está tudo no celular. A mesma coisa vai ser com os nossos dados de todos os tipos. Você vai colocar para dentro do computador e não vai mais se preocupar de que eles são. Você só vai pedir depois quando precisar de novo. Eu quero tal arquivo da faculdade, daquele trabalho que eu fiz. Eu quero tal resposta de tal e-mail. E ele vai chegar e vai te entregar aquela informação. A gente não vai mais usar teclado e mouse. A gente vai falar com as máquinas e isso vai acontecer bem em breve. Então, o futuro já está chegando já. Uma coisa... Bom. Tá. Os agentes. Tá. E o futuro. Bom, vocês perceberam que hoje o que ela faz pelas empresas é de certa forma limitado. Vai melhorar bastante agora com a gente podendo automatizar. Isso já está disponível, está acontecendo agora. Tá? Existem alguns pequenos riscos que estão sendo resolvidos. Em 1 ano, no máximo, isso vai estar solucionado. Vai ser possível usar a gente nas empresas de uma forma super segura. Vocês não vão conseguir demitir ninguém ainda para reduzir mão de obra. Mas vocês vão poder terminar com hora extra já hoje, porque vocês vão deixar o funcionário de vocês muito mais eficiente. Vocês vão dar para ele uma ferramenta que vai permitir que ele execute tarefas de uma forma muito mais rápida do que ele executava antes. E com melhor qualidade, inclusive. Você não vai mais gastar dinheiro com produções, com material de marketing, material de apoio, isso aí também está sendo reduzido. Isso é o que ela está fazendo hoje para vocês, e a ANI. Tá? Bom, eu não estaria dando uma boa palestra de aí se eu não saísse do assunto um pouco agora das empresas e dissesse para vocês o que está acontecendo com a AI, em que momento a gente está vivendo hoje, né? O que nos espera no futuro. Eu acredito que todo mundo conhece aí, todo mundo sabe que existe, mas o que ela representa para a nossa sociedade? O que ela representa para o futuro da espécie humana? Ela é tão importante assim? Eu vou dizer para vocês que é. Uma coisa que muito pouca gente sabe, muita pouca gente se deu conta, é que aí é a última invenção do ser humano. Tá? Não a ANI que nós temos hoje, mas quando ela virar a AGI, aí sim, aí a coisa vai mudar de figura. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Inteligência artificial geral, é o próximo passo da inteligência. Nós estamos na ANI e nós vamos para a AGI. Aqui, ó. Tá? Hoje a gente está na ANI. Tudo que existe até hoje, que não existe AGI ainda. O que é a AGI? A AGI ela é autoconsciente. Ela sabe que ela existe, ela sabe que ela está aqui, que ela é uma entidade. Ela
e ela entende o que a gente diz. Ela aprende sozinha. A NI, inteligência artificial estreita. O ChatGPT ele sabe responder perguntas. O carro da Tesla ele sabe se dirigir, se autodirigir, ele dirige o carro. O Google Tradutor também é uma inteligência artificial. Ele não é um LLM, um grande modelo de linguagem, mas ele é um NLM, um modelo de linguagem natural. Ele é inferior, mas ele não deixa de ser uma inteligência artificial. Só que ela é estreita. Tudo que é software que execute uma tarefa específica e execute melhor que o ser humano é uma inteligência artificial estreita, a ANI. É o que nós temos hoje. O ChatGPT, eles parecem inteligentes, eles parecem que o domínio intelectual dele se estende por várias áreas, medicina, porque ele sabe responder, mas não. Ele sabe só responder, prever as próximas palavras com base nas palavras anteriores que foram escritas. É isso que ele faz. A AGI não. A AGI, ela entende o que você diz. A AGI, hoje, uma inteligência dessas, você treina ela, a rede neural, com aqueles dados que você quer que ela, no futuro, processe. A AGI não. A AGI, ela vai ler um manual de instrução, ela vai executar uma tarefa e é assim que ela aprende. Ela aprende igual um ser humano. Só que ela aprende mais rápido e ela executa a tarefa depois melhor que o ser humano. Porque ela é uma máquina, ela é precisa. E ela pensa muito mais rápido que a gente. A grande diferença está nisso aí, na velocidade. Porque um chip, ele processa milhões de coisas enquanto nós processamos uma. Então aí que está a grande diferença. A AGI, quando nós chegarmos na AGI, ela vai ser igual a um ser humano. Só que pela vantagem em velocidade dela, ela vai ser superior a qualquer ser humano que exista. Tá? E quando a AGI surgir, vocês sabem hoje que existe o cloud esse da Anthropic, é o melhor, como eu falei, ele é o melhor para desenvolver na criação de software, criação de programas. Então a AGI, a inteligência artificial de hoje, que é a estreita, ela sabe se programar. Ela sabe mexer nela mesma, ela sabe criar outros programas. Ela poderia criar uma nova versão dela mesma. Só que ela é burrinha, ela é uma NI. Quando ela virar AGI, ela vai poder se autoescrever. Ela vai poder se melhorar, criar versões mais eficientes de si mesma. E que vão ser, cada versão vai ser um salto evolutivo. Isso vai gerar a ASI, que é a super inteligência artificial. Isso aí, todo mundo que trabalha com inteligência artificial, pessoas bem mais espertas que a gente, dizem exatamente isso. A AGI, quando a gente atingir a AGI, em algum momento vai surgir a ASI. Ela mesma vai surgir, não adianta a gente tentar evitar, porque a inteligência artificial ela vai dar um jeito de esconder da gente que ela está fazendo aquilo, se for o caso, ou ela vai fazer involuntariamente, você pede uma tarefa para ela, pediu que ela realizasse tal tarefa, e para realizar aquela tarefa ela precisa se melhorar. Então ela se melhora para atender um pedido da gente, que a gente mandou executar uma ordem humana, mas ela se melhorou em algum aspecto. E ela vai se melhorar até o momento que ela vira uma ASI. E é a última invenção do ser humano. A gente vai inventar, quando chegar na AGI, que vai levar a ASI, ou ela elimina a gente da face da Terra, ou a gente vai viver como reis. Uma das duas, para o bem ou para o melhor, vai ser a última invenção do ser humano. Tem esse livro aqui, que é um livro muito bom, Super Intelligence, o Nick Bostrom, tá? Ele é um professor de Oxford, na Inglaterra, ele é considerado uma das mentes um dos caras mais importantes hoje na parte da inteligência artificial. Esse livro aqui, um tempo atrás, quando começou a surgir o ChatGPT, vocês viram que o Bill Gates, o Elon Musk, o Stephen Hawking, um monte de gente conhecida e famosa veio a público dizer que a inteligência artificial representava um perigo. Que os governos deveriam mediar aquilo. Os governos precisam criar leis, precisa de regulação. Tem que ter um órgão regulatório que vigie de perto o desenvolvimento da inteligência artificial, porque é um tipo de tecnologia que ela tem potencial cataclísmico, ela pode eliminar nossa civilização, e realmente isso existe. Tá? E eles leram esse livro, aprenderam isso, realmente trouxeram isso à tona. O que aconteceu? Nada. Hoje em dia todo mundo já esqueceu isso aí, não existe fiscalização nenhuma. A Anthropic, por conta própria, impediu o lançamento dessa inteligência que eu falei para vocês, o Mythos, porque ele pode hackear com tudo que existe hoje. Eles se deram conta disso e impediram o lançamento. Eles podiam não ter feito isso. Ou eles podiam ser uma empresa que tem objetivos ruins e ela usar essa tecnologia em favor próprio sem ninguém saber. Porque ninguém sabia até pouco tempo atrás que isso existia. E existe. Imagine se a Anthropic fosse uma empresa mal alinhada, que fosse uma empresa que resolvesse, não, agora nós vamos dominar o mundo. E eles usassem essa tecnologia para invadir tudo que existe, para tomar o controle de governos, plantas nucleares, e isso é possível. Inclusive, eles não fizeram, eles mostraram isso aí tem um documento de 2 dias atrás, no qual eles discutem sobre isso. Eles convidaram 10 empresas, as 10 maiores empresas de software do mundo, para trabalhar na solução das vulnerabilidades que o software deles detectou. Então, para você ter uma ideia do poder que isso aí tem, e é uma NI ainda, nem é uma AGI. Então, quando a gente chegar na AGI, o salto vai ser absurdo. Tá? E a outra coisa importante que a gente tem que ter em mente agora é como é que vai ser o futuro. Tá?
irreconhecível e a curto prazo. Nós vemos dando saltos evolutivos cada vez mais rápido e cada vez mais altos. Tá? Se vocês pegarem hoje, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tenho uma máquina do tempo, eu viajo 250 anos para trás, 1750, 1774. Pego uma pessoa de lá e trago para os dias de hoje e mostro o mundo para essa pessoa. O que vai passar? Você imagina uma pessoa de 1750, quando todo o transporte era movido a feno ou a vento. Comunicação a longa distância, como é que era? Grito, tiro do canhão ou sinal de fumaça. Então, é isso que essa pessoa conhece no mundo. As cidades deles são, como é que era em 1750. Você traz essa pessoa para os dias de hoje, ele vai enxergar pessoas andando dentro de bolas de metal com vidro, dentro de carros, em alta velocidade, por largas avenidas. Vai enxergar prédios, arranha-céus que ele nem imaginava que era possível construir. O que tinha de mais alto na época dele eram algumas igrejas. Eu começo a mostrar para ele a Estação Espacial Internacional, o LHC, a internet. Daí tu mostra para ele um retângulo mágico, esse que para ele vai ser pura feitiçaria. Como é que é um negócio que tu pode falar com uma pessoa do outro lado do mundo? Sabe o espelho mágico do Branca de Neve? Mais ou menos isso aí que vai vir na cabeça dele. A tecnologia para essa pessoa vai ser indistinguível de mágica. Ele não sabe como funciona aquilo, mas tem aquele retângulo que mostra onde é que tu está na superfície da Terra. Ele mostra, permite ver um show que aconteceu 50 anos no passado, falar com uma pessoa do outro lado do mundo. Então, são coisas que para ele explode a cabeça daquela pessoa. Isso foi 250 anos. Se essa pessoa de 1750 quisesse causar o mesmo impacto na outra pessoa, se ele voltasse 250 anos a 1500, não tem diferença nenhuma. De 1500 para 1750, a diferença é muito pouca. Tem um continente a mais no mapa, tem física, teve Newton nesse meio tempo, mas além disso, o que mais aconteceu? As cidades são praticamente iguais, todo mundo anda a cavalo, os barcos, o que a gente usa para atravessar o oceano é barco, não tem avião. Então essa pessoa não vai ficar chocada com nada. Ele vai dizer, tá, mas para que me trouxe aqui? Para que esse cara de 1750 causasse o mesmo impacto que a gente causou nele, trazendo ele para os nossos dias, ele teria que voltar mais ou menos 10, 12 mil anos. Tá? Ele teria que voltar para uma época em que não tinha escrita, em que não tinha escrita, ferramentas eram rudimentares, ele ia ter que voltar tanto para causar um impacto naquela pessoa, porque aquela pessoa... Oh. E se essa pessoa de 12 mil anos atrás quiser fazer a mesma coisa, ele ia ter que voltar mais de 100 mil anos para mostrar para alguém como é que você faz fogo à mão manualmente. Então, cada vez as coisas estão sendo mais rápidas. E isso aí, nesse livro aqui, ó, A Singularidade Está Próxima, tem uma versão nova desse livro, ao longo de 600 e poucas páginas, ele explica exatamente isso. Ele mostra prova atrás de prova que isso vem acontecendo. É perceptível que isso está acontecendo, né? Mas ele prova, ó, isso aqui veio assim, assim, assado, está dobrando, e o ritmo no qual a gente está evoluindo, ele não é escala linear, ele é escala logarítmica. Você sabe a diferença da escala logarítmica para linear? A nossa evolução vem assim, ó. Aqui, ó. O progresso humano, tá, mesmo rápido do jeito que ele está assim. Só que hoje nós estamos aqui, a gente está aquele carinha ali. E amanhã nós estamos aqui. Porque o progresso, ele é logarítmico. Toda escala logarítmica ela tem uma curva, tem a curva do gráfico, onde a coisa vai saltar de uma forma que a gente nem entende como é que vai ser no futuro. Pessoal, isso está acontecendo. Tem coisas que a gente já está difícil de acompanhar tudo que vem acontecendo. Tem avanços tecnológicos que nós só vamos ficar sabendo 6 meses depois que já aconteceram. A coisa está muito acelerada, cada vez mais rápida, e não é só o intervalo entre as mudanças que estão sendo menores. Essas mudanças estão sendo cada vez maiores, tem mais impacto sobre a vida da gente. Isso que está acontecendo. Se chama Lei dos Retornos Acelerados, que livro, A Singularidade Está Próxima, ele discute a fundo isso aí, esse assunto, é inegável que isso está acontecendo. Então, o mundo assim, eu vou arriscar dizer para vocês que daqui a 15 anos vai estar irreconhecível. O mundo daqui a 15 anos vão ter acontecido mais mudanças do que aconteceram de 2000 até agora. Muito mais mudanças que em 26 anos nos próximos 15. Mas muito mais, que eu digo assim, é muito mais mesmo. Quando a gente não reconhecer, é difícil até prever como é que vai ser. A forma como a gente vai interagir com as máquinas, a forma como a gente vai se deslocar, o que vai acontecer, tudo isso. Aqui é o exemplo da máquina do tempo. Né? Eu falei que um comentário aqui, com tanta tecnologia, né, por que não descobriram ainda a cura das doenças? Tá. Será que essa tecnologia vai descobrir? Vai. Assim, tem muitos estudos sendo feitos hoje com inteligência artificial, porque, como eu falei para vocês, o que ela precisa é um volume grande de dados. Tá? Hoje tem inteligência artificial que ela não aprendeu a falar com a gente, ela aprendeu a dobrar proteínas, tá? Para testes farmacêuticos. Só que é farmacêutico, né? Como é que eu vou dizer assim?
do interesse deles lançar a cura, lançar o remédio, né? Então, aí que tá, é possível, Se vai acontecer, não sei. Hã? É uma indústria, por isso, é possível essa cura para as doenças. Mas se vai acontecer, se vai chegar até a gente, não sei não, aí já é outros 500. Não estamos preparados. A população... De saída, já o pessoal que trabalha só digitando dados, digitação no computador, já vai perder seus empregos de saída, porque não vai precisar. Os agentes, as empresas vão ter agentes falando entre si mesmas. A nota fiscal que vem hoje por XML, por e-mail, não vai vir dessa forma, vai vir entre os agentes. Um vai falar com o outro, tem já minha nota, tenho, toma. E tudo isso vai ser processado automático. Então, as pessoas que executam um trabalho básico, assim, repetitivo, onde não é adicionado conhecimento, vão ser os primeiros a sair. Outros são aqueles que trabalham, infelizmente, na parte de publicidade. Até eu ia mostrar, me esqueci de mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar comerciais que foram feitos. Eu vou mostrar 3 comerciais para vocês, tá? Esses 3 comerciais foram feitos... Cada vez más uruguayos eligen Yogurísimo, ideal para... Foram feitos 100% via inteligência artificial. A qualidade de stream, ele tem falhas ainda porque é um preview, tá? Ela fala, então ele tem detalhes. Yogurísimo es sano, riquísimo y hecho en Tá, Uruguay. tem detalhes porque isso é um preview. Ele fez para ganhar um cliente, eles fizeram isso aqui para ganhar um cliente. É a agência TBWA, como é que é? Agora eu passo o nome porque eu tenho que dar o crédito aqui. Então, assim, tem pessoas famosas um ou dois, eu não sei, eu não conheço pessoa famosa do Uruguai, mas tem gente que é famosa no Uruguai que está nesse comercial. Que se merecen un saludo. Buen día, te quedó riquísimo. Num desses comerciais. Bien ahí, ma. ¿Todo bien? Muy bien. Aquele negócio pendurado. Então tem detalhezinhos, mas são detalhes. Cada comercial desse levou um dia para ser feito. Ele fez 3 comerciais em 3 dias, no fim de semana, com essa qualidade. ¿Guardamos para tus viejos? Falta pouca coisa para deixar isso aqui perfeito. Esses comerciais aqui, normalmente, tu ia precisar de locação, ia precisar de pagar atores, ia precisar pagar o pessoal que opera a câmera, ia precisar pagar o editor, depois o diretor, então, a agência de publicidade que criou a ideia. Então, ia ter um custo, sei lá quantas vezes maior do que esse comercial teve. E é uma coisa que você pode ver que a versão de previsualização dela, a preview, que é só para o cliente dar ok ou não, já é quase perfeita para botar numa TV. Então, assim, o pessoal da publicidade está lascado. O ideal é eles aprenderem a trabalhar com inteligência artificial para continuarem relevantes, né? Porque ela vai tomar o lugar deles na criação dessas coisas. O pessoal que é ator também está lascado. Tá? O Bruce Willis, ele tem, acho que é Parkinson, o Alzheimer, não me lembro, e ele foi contratado, o ator Bruce Willis, você sabe quem é, né? Ele foi contratado por uma empresa de celular da Rússia para fazer um comercial. E ele não podia por causa da doença essa. O que ele vendeu? Ele vendeu a imagem dele. Os caras foram lá, capturaram as fotos da cara dele, e nesse comercial, eu só fiz o piloto das fotos das caras dos famosos que aparecem neles aí, a foto do iogurte, da embalagem, e a inteligência gerou tudo. O Bruce Willis fez a mesma coisa, ele tirou a foto da cara dele, mandou para os caras, e geraram o comercial com ele, o comercial, só que pagaram para ele os direitos de uso da imagem, só que a pessoa dele não esteve lá em nenhum momento para criar aquele comercial, ele foi 100% feito por inteligência artificial. Então, o salto é grande, pessoal, está vindo, não tem como evitar, tá? A coisa vai mudar muito, vai mudar a forma como nós interagimos com o computador, a forma como nós interagimos entre nós mesmos, os trabalhos vão mudar, os postos que são ocupados nas empresas, a forma como a gente compra, a forma como a gente se desloca, tudo isso vai mudar. E não é assim, não achem que isso aí é para daqui a 50 anos. Tá? Não, a gente tende a imaginar o futuro com base no passado. Para pensar como serão os próximos 10 anos, o que a gente costuma fazer? A gente costuma pensar como é que foram os últimos 10. Está errado, não tem nada a ver, porque a gente está evoluindo muito mais rápido do que era no passado. Então é difícil entender como é que vai ser. E está acontecendo, é inegável. Cada tecnologia avançada que nós desenvolvemos, ela faz parte, ela toma parte, ela ajuda no desenvolvimento das novas tecnologias que vão vir. E essa inteligência artificial, só pelo fato dela acelerar o processo, a forma como a gente trabalha, ela nos dá mais tempo, já faz uma grande diferença no tempo em que a gente vai atingir o próximo salto evolutivo.
Só que, além disso, ela está ficando cada vez mais inteligente, em tarefas cada vez mais avançadas. Então, ela vai ser um fator decisivo também para o próximo passo. Os carros que se dirigem sozinhos, a saúde, tudo isso vai sofrer grandes mudanças em pouco tempo, pessoal. Então, esperem grandes novidades em muito pouco tempo e nem todas vão ser boas. Vai ter gente que vai perder emprego, vai ter coisas que vão afetar negativamente a sociedade, como esses algoritmos do Facebook hoje e do Instagram, por exemplo, que geram a linha do tempo, eles são inteligências artificiais, são ANI, feitos para gerar o interesse dos usuários, para gerar, como se diz, engajamento dos usuários. E elas não são boas, eles são péssimos, eles criam bipolarização, eles têm um impacto muito negativo na sociedade, mas estão lá sendo usados. E isso vai seguir acontecendo. Vai ter empresa que vai ter vantagem em determinado algoritmo, em determinada inteligência artificial, ela não vai deixar de usar, ela vai usar, pro azar da sociedade, eles vão ganhar dinheiro. Então, assim, nós temos que estar conscientes de que isso aí está acontecendo, né, para saber que precisa regulamentação, precisa muito, a gente tem que exigir dos nossos governos, que, à medida que as inteligências artificiais forem tomando cada vez mais espaço na nossa vida, a gente tem que exigir que elas sejam regulamentadas, que elas sejam fiscalizadas e que sejam controladas, tá? Isso é importante. E não podemos abrir mão disso, isso aí vai ser uma coisa que, se a gente deixar, nós vamos virar escravos de empresas. As empresas vão nos manipular, fazer o que quiserem, nos transformar. Hoje vocês vão consumir televisão, vão fazer isso aí, eles vão manipular a gente para isso. Tá? E mais, teria para dizer para vocês. Bom, não sei se você conseguir passar para vocês o que eu tinha em mente, hoje o que ela faz pela gente é limitado, tá? Mas é eficiente, ela adiciona eficiência, ganha tempo. Quem não usar aquela eficiência, por menor que seja, ou por mais limitada que seja, que a inteligência artificial proporciona hoje, vai estar em desvantagem em relação àqueles que usam. Se você é um concorrente que está usando, você já está em desvantagem com ele. Ele já está mais eficiente que tu, ele já está fazendo as coisas em menor tempo e provavelmente com mais qualidade. Tá? E tem que entrar hoje nesse negócio porque não tá nada imutável. É uma coisa que está mudando dia após dia. Todo dia tem coisa nova. Está evoluindo assim, a passos largos, de uma forma que eu nunca vi antes. Vocês lembram quem é que assistiu o filme VHS aqui? Acho que todo mundo chegou a assistir VHS, né? Tá? Olha como mudou essa tecnologia quando em 20 anos. A gente olhava filme em VHS, desde os anos 80. Aí depois surge o DVD. Aí depois do DVD surge o Blu-ray. Aí depois do Blu-ray a gente passa por streaming. Então houveram 4 mudanças fortes, mudanças que mudaram totalmente a forma como a gente assistia o filme. Primeiro era o VHS, tinha que rebobinar, depois o DVD, pulava até capítulos, não rebobinava nada. Depois o Blu-ray com alta definição. E depois o streaming, que é como a gente vê hoje, o Netflix, que te permite que tu olhe o filme do momento que tu quiser, continue olhando depois, tu não precisa alugar, ele está sempre disponível, tu pode olhar a hora que quiser, pode olhar de madrugada. Antes tinha na Sky, por exemplo, às 2 horas vai dar tal filme na Sky, no HBO, ficar acordado para olhar. Não existe mais isso aí. Então, percebemos que foi em quantos anos isso aí? Foi só uma década, um pouco mais de uma década isso aí tudo aconteceu. Foi tudo uma mudança atrás da outra. Eles mudaram a forma como a gente consome conteúdo e a gente mal percebeu. Foi praticamente transparente. A gente percebeu o que estava acontecendo? Não. A gente tinha adotado a tecnologia praticamente de forma automática. Ela entrou no nosso dia a dia. Ela não pediu licença, ela não disse que estava vindo e está indo. Hoje todo mundo assiste streaming, tá Netflix, Globoplay. E ela não pediu para vir, não pediu licença. E assim vai ser com tudo que está vindo por aí, pessoal. Essas tecnologias vão vir, vão assumir o lugar delas e a gente vai ter que viver com elas. Então o negócio é abraçar a onda, dizer, vem, pode vir, se acostumar com elas, aprender a usar elas, porque elas têm suas limitações, têm seus lados negativos. E bem-vindos ao futuro. É isso aí. Bom, pessoal, não sei, agora acho que era isso mais ou menos que eu tinha para dizer para vocês. Aí, desculpem, eu sei que eu falo um pouco rápido, principalmente quando eu me empolgo, mas espero que tenham entendido. Se vocês não entenderam, agora podem perguntar, tirar as dúvidas. Esse momento aí eu deixo para vocês aí para perguntarem à vontade. Perguntem o que quiserem. Então ninguém tem dúvida aí, não. Ninguém quer saber mais nada. Sobre a base de trabalho, a capacitação profissional já no mercado, Hoje, por exemplo, para te colocar o Open Cloud dentro de uma empresa, tu tem que ter um departamento de TI. Tem um departamento de TI. Naquele departamento, você vai ter que ter um profissional que entenda de segurança, para manter o Open Cloud alinhado para não mandar informações privilegiadas para fora da empresa.
vai ter que ter alguém que entenda de banco de dados para fazer a integração dele, que ele integra com o banco de dados. Você pode fazer lançar eventos diretamente no banco de dados. O finanças pessoais, você pode dar ordens para ele, eu crio um arquivo para controlar meus gastos pessoais. E toda vez que você fizer um gasto, cara, registra aí R$3 numa revista, R$5 no cafezinho. Ele vai fazendo para você. Adiciona tal gasto e terminou a planilha, sentar no computador para mexer na planilha é desnecessário. Você não tem mais que fazer isso para gerenciar as finanças pessoais. Você manda simplesmente para um agente desses, cara, cria para mim um controle de finanças pessoais aí, cria um banco de dados, e eu vou te mandando os lançamentos e vai lançando. E tu só faz isso depois, joga R$30 então para tal despesa, joga tanto de renda permanente, todos os meses tu bota tantos reais lá, e só, é só o que você vai fazer. Tu vai falar com ele e ele vai fazendo. Então isso aí é show. Isso aí vai eliminar a gente, né? Não tem como fugir disso aí, vai ter gente que vai... Aconselha que as empresas contratem uma pessoa, pequenas empresas, Olha, hoje não, hoje você tendo alguém que entende de informática para usar até onde ao agente, não chegando no agente, mas não usando o agente, aquela parte usando a internet, aqueles modelos criando um chat, aquilo não precisa. Pode botar uma pessoa ali com conhecimento básico, um esperto só para não gerar um prompt bobo e tá tranquilo, pode usar quem está na empresa. Agora, o momento que você vai passar para o agente, que é onde as coisas realmente ficam interessantes, onde a automação realmente acontece, e é onde tu vai sentir assim, eu falei para vocês conseguem ter uma redução, uma melhora de aumento de eficiência e redução de tempo na execução das tarefas, usando aí que existe hoje. Mas a grande diferença mesmo, economizar de verdade, fazer as coisas em volume, fazer com que ela trabalhe para você de uma forma que você vai notar a diferença, assim, mesmo numa empresa grande, é o agente. Tem que usar o agente. E para o agente, você vai ter que ter alguém que entenda a DTI na empresa. Tem que ter um departamento de DTI para manter isso aí funcionando. Porque vai envolver o software de mensagens para que cada pessoa consiga, cada funcionário que vai ter acesso a essa ferramenta possa interagir com ela de forma privada. Porque tu não vai querer que o pessoal da contabilidade acesse as mensagens do RH, os pedidos do RH, e vice-versa. Você não vai querer que a diretoria faça uma pergunta sobre gestão que não interessa para outros saberem. Então, tudo isso aí é importante ter isso. São várias tecnologias, então tem que ter um departamento de TI ou um contrato com alguma empresa que faça isso aí, né? Mas se vale a pena, vale. Aí, no agente, que a coisa começa a valer a pena mesmo. O grande salto no uso dessa tecnologia hoje é com a gente. É a gente, cara. Assim, a diferença de usar um agente e usar o ChatGPT direto no browser, assim, é um negócio absurdo. Não tem nem comparação. Mais alguma? Quando é que esse Skynet, né? Então, acho que é isso aí, pessoal. Eu pedi uma coisa, deixa eu ver uma coisa, se ele me manda um negócio aqui para ele. O último teste aqui, peraí. Só mais um pouquinho, foi um testezinho aqui, ó. Telegram. Oi, pode falar. Agora a tecnologia está chegando de robotização, acho que vão botar no supermercado, que está colocando o mão de obra operacional, pode não. Cara, é para isso. Depois, é para isso que está surgindo essa tecnologia, né? A Amazon vai substituir todo. Comprar um produto da Amazon, do depósito americano, vai ser o robô que vai separar, um robô que vai embalar e ele que vai colocar no drone que vai entregar na tua casa. Não vai ter 0 seres humanos envolvidos na... Isso aqui a gente que hoje você consegue colocar gratuitamente na empresa. Usando o Open Cloud, vai ter o custo do hardware. Não gasta nada, gasta uma assinatura de R$100 mensais. Para mandar aquele pedido, gerar aquela imagem, tudo. Ah, não, o vídeo sim, vídeo é mais complicado. Esse vídeo que eu mostrei aqui, ele é bem carinho, tá? E é chato porque você gera a imagem e ele não gera como você quis. E ele consome igual os tokens. Você pede para ele gerar de novo, gasta de novo para gerar. Com inteligência artificial, não, aí tem custo. E realmente, essa parte daí de geração de vídeos, você consegue gerar um vídeo curto, de 2, 3 segundos, gratuitamente no OpenAI, no ChatGPT, no Gemini, mas para gerar vídeos bons com vários segundos, infelizmente você vai ter que pagar. Esse é pago. Infelizmente não tem como. Bom, Me manda um arquivo que está na minha pasta do desktop do meu usuário. É um arquivo chamado slide.png. Eu preciso dele para finalizar a palestra. antes que todos se vão, em nome da diretoria da Associação Comercial e Industrial de Livramento, nós gostaríamos de agradecer a disponibilidade do Eduardo Rigg de estar aqui conosco, né, com essas informações muito importantes em relação
relacionadas à inteligência artificial. Obrigado, Eduardo. Pedir mais uma salva de palmas aqui para o Eduardo. Um agradecimento especial também ao Geek Supermercados. E sejam todos bem-vindos aqui na CIU. Obrigado pela presença de todos. O Eduardo está à disposição aqui para as dúvidas.